Meus amores, bom dia! Então, eu quero desejar a vocês um dia maravilhoso, um dia de muitos estudos, né? Espero que vocês consigam compreender bem o conteúdo, que Tia Fran esteja ajudando vocês, né? Nessas aulas online. E a gente vai aprender um conteúdo novo hoje, que é o adjetivo, né? A gente já passou pelo substantivo, já aprendemos o que é um substantivo. Agora a gente vai aprender a diferenciar o substantivo do adjetivo, certo? O que é um adjetivo? O adjetivo é uma palavrinha que caracteriza o substantivo, que fala sobre ele, né? Eu vou dar um exemplo para vocês. O menino é inteligente. Se eu pedir para vocês, vamos destacar o substantivo e o adjetivo, vocês me responderiam o seguinte: o menino, né? Menino é o substantivo, porque é o nome de um ser, né? Substantivo não é os seres em geral, é quando a gente dá nome às coisas. Então, o menino é substantivo. E inteligente, eu poderia dizer que é o quê? O adjetivo é aquilo que eu estou falando do substantivo, né? É caracterizando o menino. Eu estou dizendo que o menino é inteligente. Então, a gente vai trabalhar o adjetivo também dentro da fábula, né? Como eu falei para vocês, esse livro ele é maravilhoso porque ele faz o quê? A gente tem o conteúdo, a gente consegue trabalhar os dois conteúdos ao mesmo tempo, o de redação e o de português. Na aula de redação eu falei para vocês o que era a fábula, as partes da fábula, né? E aí a gente agora vai trabalhar o adjetivo também dentro da fábula, né? E aí a gente tem dois trechos, na página 13 do livro, a gente tem dois trechos da fábula de Esopo, uma, né, que foi retirada da fábula de Esopo, e a outra que sofreu algumas modificações. Se vocês ficarem atentos, vocês vão ver que no primeiro trecho, tem as palavras destacadas, né? E aí a gente pode caracterizar, né, essas palavras como adjetivo, né? E tem uma questão que está pedindo, né? Está perguntando, é pessoal, está perguntando qual dos trechos vocês mais gostaram, né? Aí vocês vão dizer qual, se for o primeiro, se for o segundo, e por quê. É importante que vocês se atentem aos detalhes. Quando eu vou contar uma história, né? Eu preciso me atentar aos detalhes dessa história, né? Eu preciso ficar atento. Imagine eu contar aqui a história da Branca de Neve, né? E não falar que a bruxa, ela era invejosa, né? Ela queria ser como a Branca de Neve e aí ela envenenou uma maçã, né? E fez com que a Branca de Neve comesse essa maçã. Só que essa maçã fazia com que a Branca de Neve adormecesse e que o príncipe, né? Assim que aparecesse um príncipe que a beijasse, ela acordaria. Então, se eu não falar sobre os detalhes da história, se eu simplesmente dizer a vocês que a Branca de Neve comeu uma maçã envenenada, vocês não vão saber quem foi que envenenou essa maçã e por que envenenou essa maçã, né? Justamente porque era uma bruxa invejosa. A bruxa é o substantivo e invejosa é o adjetivo. Viram como é fácil? Então, vocês vão ler os dois trechos, quero vocês lendo, certo? E vocês vão dizer qual dos trechos vocês mais gostaram. Qual dos trechos está mais detalhado? Será que é o trecho que foi retirado da fábula
ou trecho que foi modificado, que alguém modificou, né? Leiam atentamente, vocês terão o dia inteiro para fazer a tarefa, né? E precisam ter esse cuidado na hora da leitura, né? Se atentar aos detalhes. Tá pedindo também que vocês façam o seguinte. No primeiro trecho, a gente tem alguns adjetivos destacados, né? Aí, vocês vão identificar qual é o substantivo que esse adjetivo está se referindo, né? Por exemplo, uma raposa morta de fome, morta está em destaque. Esse morta se refere a quem? Quem é que está morrendo de fome? A raposa. Então, a raposa é o substantivo ao qual morta se refere, né? Esse morta não é o de morrer, né? Está dizendo que ela está com muita fome, né? Então, morta vai se referir à raposa. Então, a gente já descobriu quem é o primeiro substantivo. Vocês vão copiar todos os substantivos, certo? Aos quais os adjetivos que estão em destaque se referem. Essa é a primeira questão. Logo abaixo, a gente tem um jogo rápido, aí na página 13, certo? Esse jogo rápido é o que é que tá pedindo para vocês fazerem, né? Tá pedindo para vocês que leram a fábula, né, de Esopo, voltar lá e identificar os substantivos que cada uma dessas palavras se referem, né? Aí a gente tem na letra A, intencional. Qual é o substantivo, né? Que se refere a intencional? Viçosa e exuberantes, certo? Façam essa leitura com cuidado, identifiquem o substantivo ao qual esses adjetivos se referem, certo? Eu vou deixar para vocês uma atividade de folha também para complementar, né, essa atividade, porque é bem rapidinho essa do livro e vocês precisam compreender muito bem o que é um adjetivo para que a gente possa estudar, né, os tipos de adjetivos, né? Então eu quero que vocês façam essa atividade com maior cuidado, sem pressa, leiam, né? Outra coisa, hoje é quarta-feira, né? A gente já vai passar para o capítulo 3 do livro de Alice. Para vocês que já leram o capítulo 2, já vamos para o 3. A gente precisa dar uma acelerada um pouquinho, né? Na leitura desse paradidático, porque são 12 capítulos. E na aula de redação eu já vou começar a fazer alguns comentários, porque eu também tô lendo o livro, tá, gente? Eu tô estudando como vocês, eu estudo para dar aula a vocês, eu faço a leitura do paradidático também, e a gente já vai fazer alguns comentários, né? Inclusive já era até para ter iniciado, mas como nem todos os pais ainda tinham pego o livro na escola, eu deixei pelo menos uma semana para que todo mundo pudesse ter acesso a esse livro, né? Ou tirasse uma xerox, ou conseguisse emprestado. Então, eu deixei esse período para que vocês pudessem ter acesso a esse livro. E eu espero que a leitura esteja sendo feita, né? Porque o livro é bastante interessante. Vocês vão fazer uma viagem junto com a Alice. Aliás, nós, né? Porque quando eu tô lendo, eu também esqueço o espaço que eu tô vivendo e eu simplesmente vou viajar junto com o livro, né? Vou imaginar aquela cena, vou me colocar naquela situação. Então, eu vou deixar para vocês, né? O gabarito de ontem, tá? As respostas de atividade de ontem e vou deixar já a agenda e vou colocar as aulas no sistema, certo? Combinados? E vou deixar um super beijo, que vocês
Estudem, tá, gente? Não deixem de estudar, não esqueçam que a gente não está em férias mais. A gente já está de volta às aulas, né? Mesmo as aulas acontecendo online, a gente já está no pique, né, de aula. Vamos fazer essas tarefinhas, vamos tratar de ler sem preguiça, né? Não é porque a gente está em casa, né? Que eu faço depois, eu faço outro horário, vou deixar para fazer no final de semana. Não, vamos ter um horáriozinho, vamos nos programar, né? Ter um horário para a gente estudar direitinho, fazer as tarefinhas. E aí o final de semana fica livre para vocês fazerem outras atividades, já que a gente não pode sair de casa, né? Então, no final de semana vocês fazem uma outra atividade, vai brincar, né? Mais tempo, né? A gente tem o dia inteiro, dá tempo para tudo. Combinado? Tá bom, então. Eu vou deixar agora a agenda e um super beijo para vocês.